Fala, povo lindo, tudo bom com vocês? Bom, gente, vamos aqui para mais um vídeo hoje. Antes de começar, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Deixa nos comentários aí os casos que vocês querem que eu esteja postando, assuntos novos. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Há um tempinho atrás, teve um homem de 38 anos que ele se suicidou. O nome dele era David Heimer. Ele era tido como um dos pacientes mais famosos da história recente da medicina, inclusive, porque ele foi um objeto de polêmica e de uma experiência médica aí que causou muita repercussão. Como não é conhecido muito aqui no Brasil, inicialmente eu vou contar a história para vocês e depois eu faço alguns relatos ao respeito dessa história. Em 1965, lá nos Estados Unidos, a Janet e o John Heimer, um casal de jovens fazendeiros, mal saído da adolescência, eles deram à luz a Brian e o Bruce, que eram um par de gêmeos. Com 8 meses de idade, mais ou menos, por indicação médica, as crianças foram levadas a um hospital, onde eles iam sofrer aquela circuncisão que tira o corinho lá do negócio. Pois é, de rotina. No episódio que nunca foi totalmente esclarecido, foi utilizada uma agulha daquelas eletrocauterização ao invés do bisturi, para retirar o negócio lá do Brian. O procedimento destruiu completamente o pênis dele. Pouco tempo depois, os pais dele, do Brian e do Bruce, eles viram um acaso na televisão da entrevista de um psicólogo chamado Dr. John Money, lá da universidade, no qual eles se baseavam e tudo. Eles estudavam os bebês que nasciam neutros e tinham a identidade definida como sexo masculino ou feminino, exclusivamente em função da maneira pelos qual seriam criados, né? Tal informação parecia para o pai deles muito apropriada para a resolução do problema que tinha acontecido com Brian, que foi mutilado com o pênis dele. Logo depois eles procuraram o especialista lá, que imediatamente dispôs a atender quando indicou uma mudança cirúrgica de sexo, que transformou o Brian numa menina, e o nome passou a ser Brenda, não era mais Brian. O Money, que era o especialista, ele orientou os pais que eles deveriam educar a Brenda como uma menina realmente, e agindo sempre como ela fosse uma menina desde quando ela nasceu. Sem mais falar o que tinha ocorrido de fato para ela, nunca eles deveriam contar, jamais. Os pais do Brian, que era a Brenda agora, eles não sabiam, mas o Money era um psicólogo nascido na Nova Zelândia, no seio de uma família regida por rígidos preceitos constantes. Ele era conhecido como uma espécie de guru do sexo, e ele preconizava comportamentos sexuais ousados, embora que compatíveis com o espírito na época dos Estados Unidos. Quando ele vigorava o protesto contra o Vietnã, o movimento hippie, ele questionava muitas tradições culturais, arraigadas contra o movimento feminista, que explodia inclusive com a grande radicalidade. O Money, ele defendia casamentos abertos, nos quais os cônjuges eles poderiam ter amantes, ele poderia fazer troca de casal, e com consentimento da pessoa, é claro. Ele estimulava também o sexo grupal, o bissexual também, ele além de momentos mais extremados. Ele parecia tolerar muito o incesto e a pedofilia. O interesse do Money, no caso do Brian, não poderia ser maior, né? Pela cabeça dele. Ele defendia também a ideia das diferenças do comportamento entre os sexos, em decorrência dos fatores socioculturais e não biológicos. Ele, em tese, ele aclamava pelas feministas de então. A mutilação do Brian, ela oferecia para ele uma excelente oportunidade de colocar à prova a sua teoria. Havia, na opinião dele, a indicação para a mudança de sexo. Ele propôs para os pais deles que trataria a criança como uma mulher, conforme a orientação dele e tudo. E também tinha que ser como se fosse natural, porque ele tinha um irmão gêmeo idêntico, que era univitelino, e serviria de controle. O Money, ele tinha anteriormente colaborado nos procedimentos até pioneiros de realinhamento sexual em crianças com hermafrodismo. Vocês devem saber o que é, né? Hermafrodita, que nasce com 2 sexos. O Brian, ele foi a primeira criança nascida normalmente, com definição sexual masculina, e que foi submetida a esse processo. Acreditar nos vários relatos do Money, que ele publicou no corrido dos anos 70, a experiência teria sido um grande sucesso. Os gêmeos estavam felizes, em papéis estabelecidos, o Bruce era um menino forte, levado, a Brenda, a sua irmã, que era o antigo Brian, era um doce de menina, né? Mesmo depois que fez a cirurgia. Em função dessa experiência, o Money ficou mais famoso. A revista Time, ela decidiu dar uma longa matéria para ele, incluir ele no capítulo sobre gêmeos, no seu famoso livro até Men Roma, que, como inexplicavelmente, ele deixou de publicar até também evoluções do caso. O fato chamou muita atenção do pesquisador rival,
que era o Dr. Milton, da Universidade de Havaí. Ele também procurou informações para reconstruir a verdade sobre o que estava sendo publicado no artigo. A verdade descrita era diferente da versão sustentada pelo Money. Desde os 2 anos, a Brenda ela rasgava suas roupas de menina, se recusava a brincar de bonecas, ela disputava com seu irmão os brinquedos dele. O Bruce ele não gostava nada da ideia. Lá na escola ele era permanentemente, era permanentemente utilizado pelo comportamento masculino. O pessoal tirava muita onda também, porque ela costumava mijar de pé. Ela se queixava insistentemente para os pais não tratar ela como uma menina. E mantendo as orientações do Money, os pais negavam que ela fosse diferente dos outros e que era uma fase que ela superaria logo logo. Os pais até levavam ela periodicamente para sessões de psicoterapia com Money e segundo consta as sessões, elas foram profundamente traumáticas para ambas as crianças, né? Tanto para o irmão dele como para ela também. Nelas possivelmente um esforço estabelecido entre as diferenças do comportamento sexual entre o homem e a mulher, ele mostrava muito foto sexual. Ele fazia esse tipo de tratamento, né? Mostrava as posições diferentes. Nessa última afirmação, é até rebatida pelos defensores do Money, que vê como produto de falsas memórias por parte das crianças. Esses defensores alegam que toda a conduta do Money deve ser entendida como contexto cultural e médico da época, já que, na ocasião, as técnicas de reconstrução artificial do pênis eram inexistentes. Quando a Brenda tinha 14 anos, ela não aguentava mais a situação. Os pais consultaram até um psiquiatra da cidade que sugeriu contar a verdade para ela, falar toda a verdade. Chega e conte para a Brenda a verdade. Em decorrência das consequências, vocês vão ter que aceitar. E ela também. Bom, ele teve até um profundo transtorno, né? Posteriormente. E de repente tudo fazia sentido para ela quando ela ficou sabendo de tudo. E ficava claro porque que ela se sentia daquela forma. Ela descobriu que ela não estava louca. A Brenda imediatamente ela se engajou em busca de um sexo perdido. Ela fez inúmeras cirurgias para fechar a vagina artificial e recompor a genitália masculina com implantação de próteses de pênis e uns testículos lá. E retirar os seios crescidos, aquelas coisas que ela ganhou quando ela tomou os hormônios. Ela se injetou muito hormônio para criar um corpo de mulher e ela precisava tirar toda aquela musculatura feminina. Significativamente, ela também não trocou o nome para o nome inicial de Brian. Ela mudou para David. Nesse tempo, a mãe, que se sentia culpada e desorientada em relação à filha, ela tinha entrado numa depressão profunda. A certa altura tentou até suicídio. O pai dele desenvolveu até um alcoolismo grave, virou um alcoólatra. O irmão gêmeo dele, o Bruce, ele começou a usar drogas, praticar crimes quando atingiu a adolescência. A Brenda, que agora virou o David, que antes era o Brian, apesar de todas as cirurgias da identidade masculina, ela mergulhava também numa séria depressão e tentou suicídio pelo menos uma vez quando ela tinha 20 anos de idade. E quando tinha 30 anos de idade, o David ele foi encontrado por Diamond, que como eu tinha dito acima, ele desconfiava do motivo que levava o Money a interromper sem maiores explicações o relato do caso que tanto reputava o sucesso, né? O David ele soube que até então seu caso era mundialmente conhecido, apresentado na literatura médica como um grande sucesso e usado até para legitimar procedimentos de alteração de cirurgia de mudança de sexo em crianças hermafroditas que sofreram algum tipo de mutilação. Como o tal Diamond, o David ele ficou muito indignado com a ideia, com a impostura, e ele resolveu colaborar com aqueles dois profissionais, dando origem ao trabalho que se recolocou, na verdade, em circulação e se engajou numa campanha para evitar que os outros passassem pelo mesmo sofrimento que ele passou e que ele teve que suportar todos os problemas. O trabalho do Diamond ele foi muito divulgado, ele chegou na grande mídia, jornais, televisões americanas, e foi assim que o John, o redator da revista Rolling Stone, ele tomou conhecimento da vida do David e, tendo em vista, ele resolveu entrevistar. Ele colocou David nesse encontro e surgiu a ideia de escrever uma biografia sobre ele. Os lucros com a publicação foram divididos meio a meio entre Colapino e o David. E assim, com sua venda para o cinema, o livro despertou muito interesse no diretor Peter Jackson, que era até o criador do Senhor dos Anéis. No momento no estúdio lá, da DreamWorks Spring, ele até desenvolveu um projeto para uma futura realização. O David ele se casou com uma mulher bondosa, que suportou ele durante 14 anos. Ela era uma mulher muito boa. Ela estava muito cansada do seu caráter soturno, melancólico. Ele era um cara muito meloso, muito
romântico, mas ela propôs a separação. Pouco dia depois, o David ele se matou com um tiro. Ele estava com 38 anos de idade. Outros elementos poderiam ter contribuído para o seu gesto. O seu irmão Bruce, com quem ele tinha brigado, se suicidou 2 anos antes também, com a overdose de uma medicação de esquizofrenia. Um diagnóstico que haviam dado, né? Claro, mas ninguém sabe ao certo. E além do mais, o David ele tinha todas as suas economias adivinhas de direitos autorais, de biografia do futuro filme, né? Baseado no investimento indicado pelo amigo dele. É verdade que o suicídio de David Heimer poderia ser atribuído a cargas genéticas, já que a gente sabe que a depressão dele, da mãe dele, era grave, o alcoolismo do pai dele também, sem mencionar o suicídio do irmão dele, que pode ter contribuído para ele ficar mal psicologicamente. Mas é difícil ignorar o peso da circunstância trágica que se abatem sobre essa família. Bem macabro, né, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a história do David Heimer. Eu espero que vocês gostem. Deixa aqui nos comentários, ela mexeu muito comigo. Fiquei muito, assim, abismado, né? É muito conflito mental. E, poxa, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês curtam demais. Deixa o like, se inscreve no canal. E tchau, tchau.